Boa noite. Boa noite, não, boa tarde ainda, né? Boa tarde ainda. Boa tarde a todas e todos. Estamos no nosso quarto ciclo de transmissões, RELEP e diálogos internacionais. Temos acompanhado e promovido aqui uma série de discussões, debates, diálogos, preocupados com o tema pentecostalismo em uma diversidade de horizontes, né? Temos recebido aqui professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras de diversas áreas, as quais se interessam em compreender um pouco melhor esse fenômeno tão importante, essa experiência religiosa tão importante que representa aí esses movimentos pentecostais. E hoje nós vamos receber aqui, com muita honra, com muita alegria, o professor, o doutor João Chaves. E daqui a pouquinho ele vai iniciar sua palestra, mas antes que o professor João, o doutor João, esteja conosco, eu quero fazer uma resumida apresentação. O professor João Chaves, ele é uma figura importante nas pesquisas relacionadas à história da igreja, a religiões e protestantismo na América Latina, racismo e a história dos batistas. E ele tem produzido muita coisa, tem uma série, é envolvido numa série de movimentos, que inclusive gostaria que depois ele falasse um pouquinho sobre isso, se apresentasse um pouco melhor, mas eu quero antes apresentá-lo aqui rapidamente. O João Chaves, ele é doutor em History of Christianity pela Baylor University. Além disso, ele trabalhou durante 6 anos como professor na Baptist University of the Americas, lá em San Antônio. Hoje, ele é diretor assistente da Hispanic Theological Initiative. E há pouco, o professor João lançou o livro O Racismo na História dos Batistas. Na verdade, o racismo na história batista brasileira. Foi publicado pela editora Novos Diálogos e já tem aí gerado uma série de encontros, discussões. Outro dia mesmo eu acompanhei o professor João numa live aqui, falando um pouco dessa obra, dessa pesquisa, que, pelo que nós temos ouvido e conversado, é o início de uma série de reflexões que ele tem feito, e nós estamos ansiosos aí para acompanhar de perto essas produções que tanto contribuem para as pesquisas sobre protestantismo, movimentos missionários, experiências religiosas aqui da América Latina, dos Estados Unidos. Bom, eu quero então já convidar aqui o professor João para que ele entre aqui conosco nesta sala de bate-papo. Eu disse para o professor João que ele tem um bom tempo para falar, para apresentar o seu trabalho, e nós vamos fazer da seguinte maneira, né? O professor João, ele vai fazer a exposição do seu tema, da palestra, ele vai explicar depois com mais calma sobre o que deseja falar, e após a fala do professor João, eu então farei uma pequena reação, né, em diálogo com ele, mais provocando para que ele continue falando, e após isso eu abro para as perguntas, né, dos demais amigos e amigas, professores, professoras que estão conosco aqui, acompanhando, aos quais já saúdo mais uma vez. Alguns chegaram depois da minha primeira saudação, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E então faremos da seguinte maneira, professor, eu já te passo a palavra para que você dê aí uma saudação inicial aos nossos amigos e amigas que nos acompanham. Muito obrigado, Kenny, obrigado ao RELEP pelo convite, me sinto honrado de estar aqui com vocês. Aprendi muito já, tanto com o Kenner quanto com o RELEP em seus diversos eventos que têm sido feitos online. Uma das coisas que eu tenho sido muito agradecido, muito grato, esses eventos que têm sido produzidos e têm sido feitos online, que eu tenho podido acompanhar, e tem sido uma honra para mim. Rapidamente, antes de eu falar um pouco mais sobre minha trajetória, eu queria só mostrar aqui,
se eu pudesse, a capa do livro O Racismo na História Batista Brasileira, pelo Novos Diálogos, que acabou de ser lançado aí no Brasil. Ele está no site da plataforma Interseções, apenas em forma e-book por enquanto. A forma impressa deve sair mais na frente, mas é um livro que eu tenho, enfim, discutido muito sobre essa questão do racismo, principalmente no que lhe diz respeito à sua influência no protestantismo de missão. Então tem sido uma trajetória muito interessante que acabou que desembocou nesse livro. Eu vou falar um pouco mais dela enquanto a gente estiver aqui na nossa conversa, mas a princípio eu quero focar um pouco mais nessa questão do cristianismo, do protestantismo imigrante, particularmente do pentecostalismo imigrante. Eu originalmente fiz a minha pesquisa de doutorado nessa área e tenho focado um pouco em um aspecto particular do pentecostalismo brasileiro aqui nos Estados Unidos, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas deixa eu também deixar aqui as saudações da Hispanic Theological Initiative. Em Princeton, nós treinamos em parceria com uma série de universidades, doutorandos em áreas diversas do cristianismo latino aqui nos Estados Unidos e latino-americano, e tem sido de fato uma honra estar trabalhando com a Hispanic Theological Initiative, treinando a próxima geração de acadêmicos nessa área. Existe algo mais que eu já entro direto na fala, Kenner? Ou... Eu só agora vou sair aqui da tela e vou deixar você à vontade para que você possa fazer a exposição. E lembrando aos que estão nos acompanhando, as perguntas podem ser feitas aqui, o diálogo pode ser construído a partir também das perguntas que forem enviadas nos comentários. Eu vou arquivando e depois da tua fala, ou dependendo da pergunta, durante a tua fala também eu vou disponibilizando aqui para que você dialogue com o pessoal. Tá bom? Então, professor, você tem aí liberdade para fazer a exposição deste tema tão importante para todos nós. Muito obrigado, Kenner. Boa noite a todos mais uma vez. Tem sido, mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui. Eu abordo essa discussão com o objetivo de aprender como esse diálogo do pentecostalismo tem se desenvolvido, aprender um pouco mais sobre o pentecostalismo em geral e do processo de pentecostalização de igrejas não pentecostais, em termos de como ele tem se manifestado dentro de comunidades do protestantismo de igrejas tradicionais, imigrantes em particular. E essa preocupação com a questão de pentecostalização é parte das observações de minhas próprias pesquisas com igrejas batistas brasileiras nos Estados Unidos, que têm se pentecostalizado há décadas, não somente como resultado da influência que o pentecostalismo tem exercido no cristianismo brasileiro em geral, mas principalmente, é o meu argumento, como resultado de padrões de imigração. Para dar um contexto melhor a essa preocupação em particular, no meu campo de pesquisa, eu acho importante comentar como esse interesse se relaciona à minha trajetória de pesquisa acadêmica, e eu acho que isso revela o potencial e as limitações dessa questão, como eu a abordo, pelo menos. Então, eu entrei para o meu doutorado com a intenção de escrever sobre a presença da Igreja Universal do Reino de Deus nos Estados Unidos. Meu orientador tem experiência escrevendo desde os anos 90, publicando sobre o pentecostalismo americano, e foi um projeto que a gente concordou em fazer juntos. A presença da Universal é muito interessante aqui, porque em diversos casos de igrejas que eu visitei, mesmo em áreas com grande concentração de imigrantes brasileiros, apenas o pastor é brasileiro e membros eram imigrantes de diversos lugares da América Latina. Cultos em espanhol, e uma grande parte desses imigrantes sendo imigrantes indocumentados. E essa é uma realidade de uma série de filiais da Igreja Universal do Reino de Deus aqui. Elas servem populações que têm o espanhol como sua primeira língua, com grande número de indocumentados como membros.
Então, por causa desse interesse com a Igreja Universal, eu comecei a fazer parte da Society of Pentecostal Studies, aqui, a Sociedade de Estudos Pentecostais. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o RELEP, alguns anos atrás, foi lá, nesses encontros. Aqui nos Estados Unidos, foi inclusive onde eu conheci o Paulo Aires Matos, que já participou de discussões aqui na RELEP, e de grupos que prestam atenção no desenvolvimento do pentecostalismo, também que eu fiz parte dentro da American Academy of Religion, da Academia Americana de Religião, que foi, inclusive, a gente estava conversando aqui um pouco antes da transmissão aqui, foi onde eu conheci o Kenner, em um encontro em Boston, o Davi Meschiati estava lá também, o Vanderlei Rosa, pessoal da Faculdade Unida de Vitória, que tem feito um trabalho fantástico, e é um outro pessoal que tem me ensinado muito em diversas áreas nesses últimos anos, principalmente através dos seus eventos online, na área de teologia, estudos bíblicos, ciência de religião, enfim, em várias áreas. Inclusive, o Davi tem um capítulo muito bom sobre essa questão de diáspora de pentecostalismos brasileiros, publicado pela Fortress Press, um livro que foi editado pelo Vanderlei Rosa, pelo Afi Adogami, um sociólogo africano que ensina em Princeton, e pelo Raimundo Barreto. Eu tenho um capítulo nesse livro também sobre essa questão de membros indocumentados na igreja imigrante aqui. Em um desses encontros da Society of Pentecostal Studies, inclusive o Paulo me presenteou uma cópia do livro do Gedeon de Alecá, que eu sei que também faz parte desse grupo, que eu uso nos meus 2 livros em inglês que estão sendo editados agora. Um deles fala sobre essa questão de racismo, principalmente o racismo sulista e a influência do racismo sulista evangélico americano no Brasil e através do Brasil na América Latina, principalmente no meio batista. E o segundo livro chama Religião Transiente, Transient Religion, que fala sobre a igreja imigrante, em particular, e o que eu vou aqui compartilhar é parte dessa pesquisa, de um livro que deve sair próximo ano por uma editora acadêmica aqui americana, em inglês primeiro. Então, eventualmente, eu precisei colocar o projeto da Igreja Universal de lado, porque minha linha de pesquisa principal, como o Kenner falou rapidamente na apresentação, é na área de história do cristianismo. E eu não consegui ter acesso a fontes primárias suficientes da Igreja Universal em relação à sua presença nos Estados Unidos. Mas me relacionando e conversando com acadêmicos conectados à Sociedade de Estudos Pentecostais, que estavam interessados em pentecostalismo de imigrantes, e eu me menciono aqui principalmente colegas como Amos Young, Daniel Ramírez, Nestor Medina, Lloyd Barba e outros, comecei a aprender que a dinâmica importante do protestantismo imigrante é esse tema de pentecostalização de igrejas imigrantes afiliadas a denominações tradicionais. Eu já tinha notado isso em igrejas batistas da qual eu fiz parte aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu ajudei a plantar uma igreja batista brasileira na Flórida, que eventualmente se pentecostalizou muito rapidamente. Eu fui congregante de uma igreja batista no Texas que negava que era pentecostal em sua narrativa de identidade denominacional, mas não em suas práticas em serviços dominicais, onde era muito comum ver o falar em línguas, declarar curas, profetizar, e eu entendo que nem todo pentecostalismo expressa esse tipo de prática, mas de fato não são práticas que são tidas como sendo tradicionalmente batistas em termos de Convenção Batista Brasileira. Mas eu achava isso era peculiar dessas 2 comunidades que eu fiz parte, que eram afiliadas à Convenção Batista do Sul, a Southern Baptist Convention, mas que claramente não eram típicas nesse sentido. Então, quando eu mudei o foco da minha pesquisa da Igreja Universal do Reino de Deus nos Estados Unidos para as igrejas batistas brasileiras de imigrantes aqui, e eu foquei em igrejas que faziam parte de uma associação de igrejas batistas brasileiras nos Estados Unidos, chamada AIBAN, e na Ordem de Pastores Batistas Brasileiros também nos Estados Unidos, que é um capítulo da Ordem dos Pastores Batistas da Convenção Batista Brasileira. Então, eu comecei a prestar atenção, outras dinâmicas também, mas o que eu vou falar hoje é sobre essa questão da dinâmica da pentecostalização, que, a meu ver, é mais forte nos Estados Unidos do que no próprio Brasil, em termos de sua influência sobre denominações que se consideram tradicionais ou históricas.
Então, eu começaria dizendo que, em termos de pentecostalismos brasileiros na outra América, aqui nos Estados Unidos, existem no mínimo 3 categorias principais, 3 tipos de pentecostalismos brasileiros aqui. Primeiro, das igrejas pentecostais brasileiras que têm liderança ou origem brasileira, mas servem principalmente comunidades que têm origem fora do Brasil. É o caso da própria Igreja Universal, ou de algumas filiais da Igreja Universal do Reino de Deus aqui, que servem muitos imigrantes que falam espanhol, por exemplo, muitos imigrantes da população imigrante hispana. Igrejas pentecostais brasileiras, a segunda categoria que eu diria, são igrejas pentecostais brasileiras que são intencionalmente pentecostais em sua origem, história, autoidentificação e prática, que servem principalmente imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, como Igreja Quadrangular, a gente tem várias aqui, Assembleia de Deus, uma série de igrejas independentes, uma série de outras. Em terceiro lugar nessa categoria, eu colocaria igrejas de denominações históricas que começam com a intenção de manter uma continuidade ideológica com suas denominações de origem, mas se pentecostalizaram parcialmente por causa do tipo do fluxo migratório que as afeta. É nesse terceiro tipo, nessa terceira categoria que eu tenho prestado mais atenção. E o tipo de dinâmica que informa essa realidade, ou essa pentecostalização, é tipicamente imigrante, eu diria, porque é guiada, por um lado, pela necessidade de indivíduos criadas pelas crises dessa experiência de deslocamento em si, e, por outro, pela necessidade de comunidades de sobreviver a um contexto de membresia que é extremamente flutuante, é extremamente mutante, de maneira muito explícita. Essas duas realidades trabalham em conjunto de uma maneira que a igreja imigrante, em geral, opera em um contexto no qual qualquer tipo de rigidez em termos de identidade denominacional é desafiada pela urgência de necessidades materiais e existenciais que são mais imediatas. Então, em termos das necessidades individuais do brasileiro imigrante, a igreja se torna, de maneira muito central, um palco de performance e atuação que vai muito além de suas funções mais tradicionais em um contexto não imigrante. Então, o tipo de pergunta que um evangélico imigrante brasileiro se faz em relação à sua reflexão de afiliação eclesiástica, que igreja que ele ou ela vai fazer parte, no contexto americano, são perguntas diferentes das que são muitas vezes perguntadas em um contexto não imigrante, no contexto brasileiro, no Brasil, por exemplo. Algumas perguntas do tipo: como minha identidade cultural e da minha família vai ser preservada através da minha afiliação com essa comunidade? Essa é uma pergunta importante. Como é que você vai manter como é que esse tipo de comunidade da qual você vai fazer parte vai ajudar a você manter a sua brasileidade, a sua identidade como brasileiro, a sua identidade étnica? Em segundo lugar, como essa comunidade ou essa igreja pode facilitar a minha assimilação na cultura e na sociedade dominante. Então, existe essa questão paradoxal. Por um lado, as comunidades que imigrantes fazem parte são comunidades que ajudam a manter a identidade étnica. Do outro, são comunidades que ajudam a servir como uma ponte de assimilação para a sociedade e a cultura na qual o imigrante agora está inserido. Uma outra pergunta: qual tipos de serviços sociais? Uma pergunta importante principalmente para imigrantes indocumentados, que na grande maioria das igrejas são maioria, no caso de imigrantes brasileiros. Então, qual tipo de serviços sociais essa comunidade pode prestar à minha família em tempos de crise? É uma pergunta muito importante na decisão de que igreja um indivíduo, uma família vai se afiliar. Como é que eu posso exercer funções de poder e autoridade nessa comunidade? A vida imigrante, somente quando existe uma tensão em termos de classe, em termos social, em termos de língua, também um espaço onde a nossa necessidade, a necessidade do indivíduo de exercer autoridade, de exercer poder também se manifesta. Então, essa pergunta é importante no contexto imigrante eclesiástico. Como é que eu posso exercer funções de poder e autoridade? A igreja, muitas vezes, é um dos únicos lugares que abrem esse espaço para o imigrante. Ou, como essa comunidade pode me auxiliar na reconstrução de uma rede de amizades?
apesar da tecnologia ter nos unido de certa forma, distância de familiares, distâncias de amigos é algo muito importante e muito crítico na vida imigrante. A igreja serve. Também eu entendo que serve num contexto não imigrante, mas principalmente no contexto imigrante. Isso é muito importante. Então, preocupações com questões doutrinárias ou teológicas não têm a mesma força nesse contexto. Não são as perguntas principais ou primárias que a grande maioria dos imigrantes se perguntam quando eles estão decidindo aonde eles vão congregar. Isso é importante por um motivo que eu acho que vai ficar mais claro mais na frente. Então, do lado das igrejas, o desafio constante é um fluxo de membros, que é afetado por várias coisas. Muitos imigrantes voltam para o Brasil, muitos imigrantes são o que os acadêmicos americanos chamam de target earners. Eles, pelo menos assim que eles e elas se veem, eles vêm para ganhar um certo tipo de dinheiro, para adquirir alguma coisa no Brasil e voltam. Então, esses fluxos imigratórios afetam muito as igrejas. Imigrantes que voltam para o Brasil. Imigrantes que vão para outros estados em busca de trabalho, ou em resposta a mudanças de lei migratória. Leis migratórias aqui, às vezes, mudam de estado para estado. Por exemplo, várias igrejas imigrantes no estado do Alabama sofreram quando o estado do Alabama deu à polícia a autoridade de perguntar sobre status migratórios de pessoas que eles policiavam. Então, isso criou muito pânico na comunidade imigrante. Várias pessoas se mudaram para outros estados, várias igrejas sofreram com esse tipo de coisa. Então, o fluxo de migração interna nos Estados Unidos entre imigrantes, que é maior do que no Brasil, proporcionalmente, e também esse fluxo de ida e volta para o país de origem, afeta muito as igrejas, que se veem em uma fragilidade maior em termos de manter uma membresia, muitas vezes até uma liderança de maneira mais robusta. E as igrejas precisam se ajustar, tendo em mente não uma fidelidade ou orgulho denominacional, mas a necessidade de se manter relevante na comunidade na qual ela ministra. Então, no caso batista em específico, que começou a plantar igrejas nos Estados Unidos, estava entre as pioneiras nos anos 80, 1980, para alcançar imigrantes portugueses. Na verdade, as igrejas batistas brasileiras aqui começam com missionários brasileiros sendo mandados pela Convenção Batista Brasileira para pregar ou para alcançar imigrantes portugueses, principalmente na costa leste, em Nova Jersey. Então, o pioneirismo é importante. Então, esses batistas que vêm para cá e começam a plantar igrejas nos anos 80 para alcançar migrantes portugueses em primeiro lugar, então tem um aspecto, mais uma vez, um aspecto de pioneirismo. Essa diversidade de perspectivas é muito real, porque, mais uma vez, imigrantes que vêm para um lugar, que vêm para uma cidade ou para um estado americano, identificação cultural e ajuda social é muito mais importante do que do que qualquer coisa. Então, um fluxo grande de imigrantes pentecostais começa a vir, e as perguntas que esses imigrantes começam a fazer para as comunidades das quais eles vão fazer parte não são necessariamente doutrinárias, mas são mais sociais e mais existenciais de maneira mais abrangente, e já começam desde os anos 80 a se afiliar à Igreja Batista. Então, você tem a ver o próprio missionário, que foi mandado para cá pela Convenção Batista Brasileira, o Viegas, ele fala que a igreja dele, já nos anos 80, começa a receber uma série de imigrantes, de brasileiros pentecostais. Eu entrevistei dezenas de pastores batistas aqui nos Estados Unidos para uma pesquisa que deve sair, mais uma vez, como eu falei, num livro por uma editora acadêmica ano que vem, que demonstra isso muito claramente. Então, além dessas entrevistas, eu observei cultos em igrejas brasileiras em 11 estados americanos e tive acesso a atas de diversas igrejas e instituições que apontam todas numa direção semelhante. Essa pesquisa foi financiada por diversas instituições, inclusive a Hispanic Theological Initiative. Eu fui muito grato por isso. E eu vou dar alguns exemplos aqui, sem revelar identidades, para vocês ouvirem não só a minha voz, mas também a voz de líderes de igrejas aqui, que
como eles percebem a si mesmos, percebem suas comunidades. E eu acho que uma visão mais abrangente dessa comunidade que eu tive a oportunidade de ter vai de encontro ou é harmonizável com esse tipo de disposição. Então, um dos pastores, por exemplo, disse o seguinte, sobre pentecostalismo nas igrejas batistas nos Estados Unidos comparado ao Brasil. Ele disse: sim, existe mais pentecostalismo nas igrejas batistas aqui do que no Brasil. E há uma razão. Você não pode formar uma igreja de expatriados e decidir essa será uma igreja batista. Porque se você fizer isso, você não terá ninguém. Portanto, as igrejas formadas por expatriados serão igrejas que se ajustarão, ou trarão, ou incluirão todos aqueles que são crentes, não importa a sua denominação. E por essa razão, muitos pentecostais que iam a igrejas batistas, porque não havia igrejas pentecostais onde moravam, falando aqui nos Estados Unidos, eles ficavam porque podiam fazer o mesmo estilo de cultos que costumavam a fazer em suas igrejas pentecostais no Brasil. Quando as igrejas pentecostais começaram a crescer nos Estados Unidos, que foi depois das igrejas batistas, isso é importante, porque esse pioneirismo faz com que o fluxo de imigrantes pentecostais, ao invés de criar outras igrejas, busquem o apoio social que já existe em igrejas que já estão há algum tempo nessas comunidades. Isso é um aspecto sociológico importante. Elas já estavam acostumadas com suas igrejas e não queriam sair. Isso era muito comum. Na nossa cidade, tínhamos a Igreja Universal do Reino de Deus. E, na verdade, as pessoas que eu considerava mais fiéis ao pastor eram pessoas que no Brasil eram membros da Universal do Reino de Deus. Porque elas estavam acostumadas a ser fiéis ao pastor e continuavam com o mesmo sistema na Igreja Batista. Mas em minha igreja tínhamos metodistas, presbiterianos, pentecostais, batistas. Nós tínhamos de tudo. Então, um exemplo de como esse fluxo migratório e a pressão da igreja ser relevante e desses líderes a pastorearem as pessoas que vinham às suas portas faz com que uma série de mudanças intencionais e não intencionais ocorram nessas comunidades. E um outro pastor disse o seguinte: a situação na nossa igreja é interessante porque quando foi fundada há mais de 2 décadas, essa igreja foi fundada nos anos 90, era praticamente uma das únicas para imigrantes de língua portuguesa aqui em nossa cidade. Isso criou uma situação em que brasileiros que estavam imigrando para cá do Brasil, pertencentes a diversas denominações, foram atraídos para a igreja, porque a igreja se tornou, ou estava se tornando, cada vez mais uma opção de comunidade, comunhão e ajuda social. Tanto que pessoas de diferentes denominações começaram a se reunir na igreja. Isso trouxe alguns problemas de natureza doutrinária, porque a igreja, mesmo sendo batista, tem uma perspectiva muito diferente, uma perspectiva que não se esperaria de um batista. Então isso é interessante porque essas igrejas, essa em particular, ela é afiliada à Southern Baptist Convention, a Convenção do Sul. E o mesmo pastor dessa igreja falou para mim, se algum oficial da denominação vier para essa igreja, a gente é expulso da denominação. Porque a gente, não, se você ler o letreiro da igreja, você vê o sign na frente, fala da sua filiação, mas em termos de comparação, em termos de como a igreja mudou por causa de dinâmicas imigrantes em relação à sua filiação oficial, a mudança é radical. Então é uma coisa, isso é verdade em certos aspectos, em todos os lugares, em diferentes proporções. Mas aqui você tem uma igreja que já sabe que ela é tão radicalmente diferente do que ela diz ser, que se um representante dessa denominação entrar pelas suas portas, vai expulsar a denominação. Mas é financeiramente. E existencialmente, em termos de identidade, ainda é importante manter essas afiliações. Então, existe um paradoxo, uma tensão ocorrendo aqui, por diversos motivos. Um terceiro exemplo, um último exemplo nesse bloco, diz o seguinte, um terceiro pastor: a maioria dos membros das igrejas aqui vem de origem evangélica no Brasil. E outra grande parte se aproximou da igreja aqui por necessidade social e acabou encontrando o caminho evangélico e unindo o social ao religioso. Aconteceu a chamada conversão. Mas a maioria vem de origens denominacionais absolutamente diversas. Eles não eram batistas.
A maioria, na verdade, são pessoas ligadas a denominações pentecostais e neopentecostais. Ser batista aqui nos Estados Unidos nem é uma questão de identidade. Poucas pessoas procuram a igreja batista por um senso de identidade, por uma ligação anterior com igrejas batistas no Brasil. Eles vêm porque se perguntam: qual a igreja que oferece mais benefícios para o imigrante? Mais serviços, mais conforto, mais eventos, mais coisas ligadas à nossa terra. As pessoas que vieram aqui com a ligação denominacional como batistas dizem: eu irei para o mesmo lugar que eu tive no Brasil. Outros vão à igreja e os rótulos de batista, presbiteriano ou Assembleia de Deus significam muito pouco. Então, esse tipo de realidade é regra em igrejas batistas aqui nos Estados Unidos, mas não só batistas, de diversas outras denominações que se consideram históricas ou tradicionais também. Então, isso não é exceção, e por causa de 3 fatores principais aqui, a pentecostalização é um ponto importante. Primeiro, e eu já falei sobre ele, é que em muitas cidades são igrejas tradicionais, nesse caso, igrejas batistas, que foram pioneiras em termos de uma igreja brasileira. Então, por isso, igrejas brasileiras atraem muitos pentecostais para os seus prédios ou para os seus templos, já que em identificação étnica e necessidades sociais e sustentabilidade eclesiástica, a possibilidade de se sustentar, de se manter, são muito mais importantes do que a identidade denominacional no contexto imigrante. Esse é o primeiro ponto importante para ter em mente. O segundo ponto, e estudos sugerem que pentecostais migram em números maiores do que membros de outras denominações. Eu cito aqui os estudos de Cristina Martins sobre imigrantes brasileiros em Massachusetts, de Catherine Gibson sobre imigrantes brasileiros em Louisiana e outros, sugerem essa questão de que pentecostais brasileiros migram mais para os Estados Unidos do que outras tendências e outras pessoas de outras denominações. Isso faz sentido quando olhamos para questões de classe e também para o fato de que a maioria dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos são indocumentados, que aponta também para uma questão de classe. Existe uma correlação, obviamente, entre classe e afiliação religiosa. Em terceiro lugar, um outro ponto que favorece essa pentecostalização é a maneira como líderes batistas brasileiros nos Estados Unidos usam eficientemente sua ênfase de ação social imigrante como um elemento de recrutamento de membros. Então, esses 3 elementos trabalham em conjunto para esse tipo de fenômeno. Então, até onde eu posso ver, são os 3 ingredientes fundamentais na receita dessa pentecostalização imigrante, né, de igrejas históricas, que ocorre numa velocidade muito mais rápida do que tem ocorrido no Brasil, por exemplo. E aqui você está mais um pastor batista que eu entrevistei falando de sua igreja, e ele disse quase que decepcionado o seguinte: o que temos aqui é uma preponderância de uma teologia neopentecostal, mas no sentido de que os fundamentos pentecostais não são os mesmos em termos da busca dos chamados pentecostais que vivem aqui. A questão do batismo com o Espírito Santo como experiência vivida com Deus, a ideia de ser cheio do Espírito, ou transbordamento espiritual, essa linguagem não é central, pelo menos nessa comunidade, né? A linguagem de hoje é de prosperidade, sucesso, superação e assim por diante. Mas as igrejas batistas brasileiras, aqui nos Estados Unidos, tem muito poucos batistas nelas. Até porque a grande parte dos membros das igrejas batistas aqui é formado por pessoas que vieram de outras matrizes não batistas, principalmente pentecostais e neopentecostais. Então, as igrejas batistas brasileiras nos Estados Unidos não são batistas em seu DNA. Elas são híbridas. Elas são geneticamente diferentes. Né? Esse tema dessa terceira categoria do pentecostalismo imigrante, né? Que a gente conversou. Essas igrejas históricas que são altamente pentecostais em suas práticas, mesmo se não em suas afiliações. Então, existe uma tensão muito interessante aí. Então, essa dinâmica afeta vários aspectos dessa forma de pentecostalismo imigrante. Inclusive questões em relação à ordenação de mulheres, por exemplo, que ainda não recebe um apoio forte
entre batistas da Convenção Batista Brasileira, mas tem um apoio significativo entre essa rede de igrejas batistas que eu vi aqui. Então, interessante, isso se demonstrou de maneira muito clara nas entrevistas que eu fiz entre pastores que estão aqui há muito tempo. Tem pastores que estão aqui há 2, 3 décadas e pastores que acabam de chegar. Os que acabam de chegar tendem a estar chocados com o que eles encontram. Os que estão aqui são mais flexíveis, porque já, eu creio, pelo menos é o meu argumento, encontraram e conseguiram internalizar ou até mesmo serem advogados desse tipo de criatividade eclesiástica que ocorre na igreja imigrante. Então, um pastor recém-chegado, que eu perguntei a ele sobre essa questão, me falou o seguinte: eu percebo que, por exemplo, muito poucos dos meus colegas aqui nos Estados Unidos têm uma postura contra a ordenação de mulheres. Então, eu vejo que os pastores batistas aqui nos Estados Unidos como tendo uma visão mais liberal. E essa visão é muito mais liberal, não porque eles adquiriram isso em sua formação teológica no Brasil. Certamente a geração deles é aquela que foi treinada nos seminários teológicos batistas no norte e no sul do Brasil, com a visão teológica reformada, tradicional. Agora, o que vejo é a influência dos pastores que estão aqui. Por quê? Por causa dessa pressa, essa preocupação em fazer a igreja deles crescer em número. Então, tudo vai embora. Percebo isso nos meus colegas, um certo acolhimento daquilo que antes não era aceito. Então, você vê a frustração de um pastor que acaba de chegar aqui e vê em seus colegas uma criatividade eclesiástica que o incomoda. Então, a pentecostalização é parte, não única, mas significativa dessa maior aceitação da ordenação de mulheres. Uma outra parte é o fato de que alguns estudos, ou vários estudos, inclusive, indicam que mulheres imigrantes são mais financeiramente independentes do que elas eram antes de sair do seu país de origem, e isso afeta a vida imigrante de uma maneira que também acaba influenciando a igreja. Enfim, em termos de como esse fenômeno na igreja imigrante nos apresenta possibilidades interessantes, né, eu gostaria de apontar algumas coisas, e aqui eu estou extremamente tentativa essa abordagem do que eu acho de que isso representa em termos de uma reflexão teológica construtiva em potencial. Eu não sou teólogo, mas eu sou curioso. Eu vou começar pela questão de ordenação de mulheres. Em termos de ordenação de mulheres, eu acho que igrejas imigrantes pentecostalizadas ajudam igrejas tradicionais a refletirem melhor sobre suas políticas de exclusão. E nisso, as igrejas batistas imigrantes podem servir como exemplos, tanto para as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, da qual a maioria dos seus líderes vem, quanto para a Convenção Batista do Sul, a Southern Baptist Convention, convenção da qual eles fazem parte, na qual eles estão afiliados. Não, mulheres são parte integral e majoritária da igreja e ainda precisam enfrentar diversos obstáculos para ter uma posição de liderança. E a igreja imigrante tem, mesmo se não intencionalmente, na minha perspectiva, progredido nesse aspecto. E eu digo não intencionalmente, eu acho que tudo isso é não intencional. A intenção e as pressões sociais e históricas aqui trabalham de maneira de que elas não necessariamente são harmonizáveis, existe uma tensão de fato, a questão de fluxos migratórios, é a questão de dinâmicas econômicas que afetam esses fluxos migratórios, não somente em termos de movimento de país para país, mas às vezes também em termos das dinâmicas na própria casa. A gente pode falar mais um pouco sobre isso. Eu acho que o contexto imigrante também força igrejas que são historicamente aversas ao ecumenismo a serem profundamente ecumênicas. Algumas igrejas batistas brasileiras aqui, por exemplo, aceitam um nível de membresia que não precisa do batismo por imersão, para poder acolher imigrantes presbiterianos, para acolher imigrantes episcopais, enfim, imigrantes que não praticam o batismo por imersão. Então, eu acho que
né, a Igreja Batista brasileira, que historicamente é aversa ao ecumenismo, é forçada em sua iteração, em sua manifestação imigrante, a ser muito mais aberta, a ser muito mais criativa. Eu acho que essa criatividade nos mostra e nos ensina, mais uma vez, tem potencial de mostrar e ensinar suas denominações, respectivamente, em seu país de origem e naquela que elas são afiliadas aqui, maneiras alternativas de prosseguir, de ver um futuro. Um futuro mais promissor, nesses termos. Outra coisa que acontece é que as afiliações políticas e teologias fundamentalistas de líderes de igrejas imigrantes são desafiadas por sua necessidade de caminhar lado a lado com o povo oprimido que a sustenta financeiramente. E eu me refiro aqui ao fato de que a grande parte dessas igrejas é sustentada com os dízimos de pessoas que não têm documentação para trabalhar nos Estados Unidos. E isso, eu acho que cria tensões, abre possibilidades de maneira interessante. Você tem pastores, por exemplo, que estão afiliados à Convenção Batista Brasileira, vale lembrar que a Convenção Batista do Sul Americana, vale lembrar que 81% dos evangélicos brancos americanos votaram por Donald Trump, e você via pastores durante a eleição pregando de púlpito para eles votarem na Hillary, por causa da questão de políticas migratórias. Então, a sua comunidade, a comunidade desafia. Então, você não consegue imaginar eu pelo menos não consigo imaginar uma igreja afiliada à Convenção Batista do Sul, que não seja uma igreja de maioria imigrante fazendo esse tipo de coisa, porque aqui você está ameaçando duas questões importantes. Uma, a sua afiliação com a sua denominação, e outra, o seu status como sendo tax exempt, como não precisar pagar imposto, que eles chamam aqui de 501c3. Se você tiver afiliação religiosa explícita, ou fizer campanha, esse tipo de coisa, esse seu status é ameaçado. Mas, enfim, essa questão de como afiliações políticas conservadoras e teologias fundamentalistas são desafiadas pelo próprio contexto. Não só por um contexto que é mais ecumênico, não só por um contexto que é forçado a ser mais inclusivo a questões de justiça de gênero, mas contextos que também precisam prestar atenção nos direitos de imigrantes, que são muito mais expressados de maneira aberta pela disposição democrata, pelo menos nas últimas décadas, do que pela posição republicana, e você vê um tipo de evangelicalismo diferente dos que são expressos na Southern Baptist Convention, por exemplo, e outras dessas denominações nas quais essas igrejas são afiliadas. Uma outra coisa que eu diria é que a igreja imigrante é, em certo nível, um microcosmo da narrativa cristã, de que não somos cidadãos desse mundo. Em termos teológicos, acho que os temas que focam na afirmação que estamos aqui de passagem, que nossa cidadania é em outro lugar, que não pertencemos aqui, estão muito presentes na igreja de imigrante, mas, ao mesmo tempo, as injustiças de leis imigratórias opressoras, o racismo em termos raciais e étnicos e outros tipos de marginalização influenciam igrejas imigrantes a dialogarem com políticas e políticos em termos que se assemelham a iniciativas progressistas de justiça social. Então, existe um ponto de contato entre a igreja imigrante e a igreja negra nos Estados Unidos nesse aspecto, em que sua teologia é de várias formas ainda conservadora, mas seus comprometimentos sociais são muito mais flexíveis. E, obviamente, um influencia o outro de maneira dinâmica, né? Então, os compromissos sociais também têm uma teologia implícita nela. E, enfim, não necessariamente essas igrejas habitam esses dois mundos de maneira não contraditória, né? Existem complicações, mas eu creio que essa comparação é justa. Inclusive, eu estava falando com um amigo meu, que foi professor em Duke durante muito tempo, que está escrevendo um livro sobre hispanos, que está para sair agora, ano que vem, por uma casa editora acadêmica, chama Predicadores, o nome do livro. O livro é em inglês, Predicadores é pregador em espanhol. Ele fez um trabalho etnográfico com pregadores evangélicos latinos e chegou a uma conclusão muito semelhante, que você tem essa tensão que às vezes é até uma contradição entre uma teologia conservadora que mantém, né, um tipo de comprometimento com a teologia conservadora e, ao mesmo tempo, busca se
se manifestar ou se afiliar a práticas, ou a manter práticas sociais que são geralmente entendidas como sendo de cunho progressista. Então, essa tensão contextual existe. E, por último, eu gostaria de ouvir comentários e perguntas e opiniões também. Eu tenho certeza que alguns de vocês também já estudaram um pouco, ou até mais do que eu, sobre isso. Eu gostaria de aprender também observações, mas só para encerrar, eu acho que o exemplo dessa pentecostalização de igrejas tradicionais imigrantes nos Estados Unidos nos lembra que teologias e comprometimentos ideológicos são extremamente influenciados por contexto social e cultura. E a criatividade com a qual líderes de igrejas imigrantes se adaptam ao contexto estadunidense é um exemplo que em várias formas, apesar de suas limitações, é um tipo de criatividade que pode servir de exemplo para o evangelicalismo em geral. E, mais uma vez, só para deixar claro, são observações de um recorte, de um tipo de pentecostalismo imigrante, sabendo que existem outras maneiras. Existe um pentecostalismo que é mais tradicional, mais consistente com o que ocorre em igrejas pentecostais no Brasil, e também aquele evangelicalismo de denominações que são brasileiras, mas alcançam imigrantes de outras origens e outras línguas aqui nos Estados Unidos também. Então, acho que essas são as minhas observações aí iniciais e gostaria de ouvir um pouco também o que é que vocês acham. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado, professor João, por essa tão esclarecedora e abrangente exposição. Essa construção de identidade, né, parece, do pentecostalismo americano, assim, me provoca bastante, porque a gente tem uma discussão aqui, né? O que é ser pentecostal? O que é ser batista? Há pouco no Brasil, o pessoal estava pensando já estão articulando um grupo de batistas conservadores, porque supostamente a identidade batista estava se deteriorando. Então, era necessário uma espécie de resgate do que é ser batista, que para este seria aí fortalecer as perspectivas conservadoras, fundamentalistas. E um dos pontos interessantes é a questão da consagração feminina, né? Uhum. E a relação com políticas que eles chamam políticas de esquerda, progressista, etc. Quando nós ouvimos a tua exposição dessa presença pentecostal entre os batistas, que são batistas, assim, pensando aqui, brasileiros, né? Esses pentecostais chegam nesses espaços e nesse encontro de perspectivas diferentes, de horizontes experienciais diferentes, produzem uma ressignificação da identidade teológica daquela congregação. Inclusive, o pastor precisa se adequar a isso, né? Você citou alguns pastores que saíram aqui do Brasil, tiveram uma formação batista e lá agora precisam reorganizar a sua compreensão de liturgia, de perspectiva teológica. Aí a pergunta que me vem, João, é o seguinte: então, nós podemos falar que esses batistas brasileiros nos Estados Unidos, que são quase que obrigados a receberem pentecostais e ressignificarem a experiência religiosa nesse espaço, estão representando um novo tipo de batista? Quer dizer, o que é ser batista nesse espaço de encontro e construção de identidade? Como a identidade é algo que não é... A identidade não é fixa, né? A identidade ela é construída com encontros, ela não tem essa fronteira tão rígida. Por mais que costumamos indicar a nossa identidade como rígida, na prática a identidade é sempre circular, é sempre dinâmica, se refaz. Então, quer dizer, o que seria ser batista nesses espaços? E mais, que tipo de pentecostalismo a gente encontra neste encontro? Né? Que tipo de pentecostalismo surge nesse espaço? Porque também esse pentecostalismo brasileiro, num espaço batista americano, precisa se ressignificar. Neste encontro de identidades e de experiências religiosas, o que gera? Gera um novo tipo de identidade pentecostal? Tanto em relação à estética, à linguagem, à teologia, à liturgia, e, por sua vez, produz
um outro horizonte também de identidade batista, esse encontro pode significar, sim, uma nova perspectiva identitária, tanto para os batistas quanto para os pentecostais? Obrigado pela pergunta, cara. Pergunta ótima. O primeiro, acho que é uma qualificação, e se eu perder algum aspecto da tua pergunta, Ken, me redireciona, por favor, ou me traz de volta aí para me ancora. Mas primeiro, eu acho que é importante reconhecer que esses termos são extremamente limitados e maleáveis, né? Batista, pentecostal, um exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, Nestor Medina, ele ensina inclusive ele edita comigo um jornal acadêmico aqui, e ele é pentecostal, canadense, e estávamos conversando sobre pentecostalismo, e ele está falando, olha, 60% dos pentecostais canadenses não falam em língua, por exemplo. Então, enquanto a impressão que eu tive em conversa com ele, e aqui eu estou me lembrando de uma conversa que tivemos há muito tempo atrás, eu espero estar me lembrando corretamente, é que, pelo menos no caso do Canadá, enquanto pentecostais conseguem estabelecer um maior nível de respeitabilidade social, ao mesmo tempo, certas práticas saem ou ficam menos comuns por causa do entendimento do que é respeitabilidade social naquela comunidade ou naquela sociedade, enfim. Então, o que é ser pentecostal também está em fluxo, né? Ou como o que é ser batista, essas questões sempre estão em fluxo, principalmente quando você compara identidade batista como entendida na comunidade local e como expressada pelos documentos oficiais dos batistas ou em qualquer outra denominação, qualquer outro grupo. Então, esse tipo de tensão existe sempre. Nós queremos encapsular esses grupos em determinadas maneiras fixas e rígidas, mas esse fluxo sempre existe. Dito isso, eu vou dar um exemplo, depois tentar ser mais claro, mas eu acho que esse exemplo ilustra, Kenner, como a complexidade de tentar fazer com que esses grupos caibam nesses rótulos, que foi o que eu tentei fazer nos últimos minutos, é uma igreja na Califórnia que eu visitei. Eu fiz trabalho etnográfico e entrevistei também alguns pastores. Então eu comecei a conversar com o pastor principal, eu fiquei, eu acho que 2 semanas lá. E defendendo, né, uma igreja batista, a gente tem um pouquinho de avivamento, mas a gente não é pentecostal, enfim. E eu fui para uma escola de teologia que eles tinham lá, dentro da própria igreja, para ensinar a liderança. E o pastor que estava ensinando a liderança era quadrangular. O pastor que auxiliava dele era assembleano. E a literatura que estava sendo usada era a literatura usada nas escolas, nos institutos bíblicos da Assembleia de Deus. E o culto aberto a expressões que são geralmente associadas com pentecostalismos ou carismatismos em termos geral, falar em língua, ou profetizar, orar por cura, né? Então, eu acho que essas, pelo menos quando eu falo pentecostalização, eu falo aceitar, no trabalho mais abrangente, eu falo aceitação desse tipo de prática que é estereotipicamente associada a um tipo de pentecostal. Eu entendo que nem todos os pentecostais agem dessa maneira ou acreditam da mesma forma sobre essas práticas, eu entendo isso perfeitamente. Mas eu uso essas práticas como sendo a maneira como eu defino pentecostalização. A partir do momento que você aceita abertamente essas práticas numa igreja que se diz tradicional ou histórica, existiu mudança aqui. Existe uma mudança identitária aqui. E a Igreja Batista, em particular, é vulnerável de uma maneira bem específica, principalmente se ela for verdadeira às suas origens da independência da igreja local. Então, onde tudo é decidido democraticamente, você tem uma grande maioria de números. A grande maioria de número dos seus membros é de origem pentecostal, eles vão ganhar todos os votos, todas essas decisões. Então, acho que isso é importante. A Igreja Batista, eu acho que é um exemplo importante por causa do seu autoentendimento, e às vezes isso é mais teórico do que prático,
como comunidades democráticas. O que é ser batista? Eu acho que existem mais de 200 tipos de batistas só na América Latina. Então a gente tem até aquela piada que fala que um cara estava um batista estava numa ilha perdida, não sei se você já ouviu essa história. Ele estava numa ilha sozinho e chegou um navio para o socorrer e tinham 3 barracas que ele tinha construído. E o camarada perguntou para ele, mas o que são essas 3 barracas? Ele falou, olha, uma é a casa onde eu moro e a outra é a igreja que eu vou. E o cidadão perguntou, mas e a terceira? Essa é a igreja que eu ia, mas eu fiquei com raiva deles e saí. Eu não vou mais para lá. Então, essa divisão... Eu conheço uma versão, uma variação dessa versão. Diz que 2 caíram na ilha e depois de anos, quando foram encontrados, encontraram 2 barraquinhas. Aí estava a primeira igreja batista, a segunda igreja. Pois isso é melhor, inclusive. Então, você tem essas... Então, existe um tipo de independência ou de criatividade, né? Eu publiquei um artigo com o meu orientador que a gente começa dizendo os batistas são briguentos porque eles nasceram brigando. E, né, esse tipo de diferença, de separação, de autonomia. Então, eu acho que a maneira que muitos batistas se entendem quando se pergunta o que é ser batista é crer na autonomia da igreja local e em batismo por imersão. Mas isso cria um problema para essa igreja imigrante, como eu falei, porque batismo por imersão em alguma delas deixa de ser um requerimento para membresia. E para alguns pentecostais também, especialmente assembleanos, essa ideia da autonomia da igreja local, sim, historicamente está muito presente, mas na prática, no Brasil, por exemplo, não há isso com muita facilidade, né? Você tem a figura de um pastor que é líder de uma série de igrejas, um pastor presidente, que não tem muita abertura democrática. Eu fico imaginando como isso é configurado num espaço em que agora você tem isso como base e a presença de pentecostais que costumeiramente não dão conta desse tipo de funcionamento eclesiástico, né? O que tem acontecido aqui é parecido com o que tem acontecido no Brasil, e isso não é só na igreja imigrante. Mas eu acho que as igrejas menores ainda conseguem manter, batistas imigrantes conseguem manter um tipo de aproximação ao que parece ser algo democrático. Mas as maiores já têm um modelo mais episcopal, até mesmo porque é muito mais prático. É difícil você gerenciar uma igreja grande com um tipo de democracia crua, né, onde tudo vai para o voto. O potencial de desentendimento e de burocracia e de demora é muito grande. Por outro lado, a ameaça é um autoritarismo absoluto, né, quando esse tipo de transição para do modelo democrático para o modelo mais eclesiástico, até mesmo quando não existe uma denominação que de fato supervisione de perto o que acontece, de fato cria uma série de outros problemas. Muito bom. Como eu disse, depois dessa minha pequena provocação, mas para levá-lo a falar um pouco mais, eu gostaria de colocar algumas questões. E sabe, João, nós temos muitas perguntas. Eu vou tentar aqui escolher algumas, e a proposta é que as perguntas sejam perguntas e a gente consiga responder de forma mais resumida por conta do tempo, mas eu acho que é possível, sim, dialogar com os nossos internautas aqui. A primeira é do Samuel Valério, né, que também é pesquisador do pentecostalismo, membro do RELEP. Ele diz o seguinte: dentro do contexto estadunidense, os pentecostais brasileiros são bem recebidos, tendo boa capilaridade na religiosidade nos Estados Unidos? As igrejas têm bom crescimento? Talvez as igrejas batistas ou até mesmo as pentecostais têm bom crescimento por conta disso, né? Eu diria, Samuel, obrigado pela pergunta, meu irmão, obrigado por assistir a gente. Eu diria que o crescimento pelo menos as igrejas que eu tenho observado, e mais uma vez eu observei mais igrejas tradicionais do que igrejas pentecostais, mas fui em alguns encontros de líderes brasileiros que envolviam líderes tanto de igrejas pentecostais como de outras. Mas eu diria que o crescimento, mais uma vez, dessas igrejas é muito dependente da questão do fluxo migratório. E por fluxo migratório aqui eu quero dizer tanto do Brasil para
para os Estados Unidos, que diminuiu durante o governo Lula, por exemplo. Então, você vê que o crescimento diminuiu porque a economia do Brasil, em alguns lugares, pelo menos, melhorou. Então, você tem essa... Quanto à questão também de estado para estado. Então, acho que esse crescimento depende muito dessa questão. Bem recebido, sim, eu acho que sim. Pelo menos nas igrejas que eu fui, são muito bem recebidos, mas, mais uma vez, eu acho que a preocupação principal de pentecostais ou de imigrantes brasileiros em geral dialoga muito mais com questões práticas e questões imediatas de ajuda social, e não as igrejas que crescem, já são, isso acontece aqui muito, Samuel, por exemplo, nas igrejas batistas que eu estudei, que eu participei, e que vi vários documentos dela, eles são a maior igreja batista brasileira fora do Brasil. Ela tem um ministério que ela tem vários carros. A última vez que eu olhei, ela tem 26 carros para dar para imigrantes que chegam. Você chega aqui, você é pentecostal, você vai querer ir para onde? Para a igreja que vai te dar um carro? Ou para a igreja com quem você... com que você se identifica doutrinariamente? Você está querendo comer, você está querendo trabalhar, você está querendo, né, tocar a vida. Então, essas questões práticas. Então, as igrejas que conseguem se estabelecer como as melhores ajudadoras sociais, e talvez eu esteja me desviando um pouco da pergunta do Samuel aqui, são as que geralmente conseguem se estabelecer de maneira mais digamos assim, estável nesse contexto. Ótimo. Tem aqui também uma questão da nossa querida amiga Jaqueline de Souza. Ela faz uma introdução dizendo que promete que não... Ela prometeu que não faria mais perguntas, mas se interessou tanto pela palestra que acaba deixando aqui uma importante contribuição. Bom, vamos lá. João, como se dá a relação de latinos e afro-americanos no meio evangélico americano? Quer dizer, essa relação de imigrantes aí, ou talvez afro-americanos, na verdade, imigrantes latinos, né? No meio evangélico americano. Entendi. Muito obrigado pela pergunta, Jacqueline. Você pode perguntar o que você quiser, sempre contribui muito. O único problema é que a Jacqueline me pergunta as perguntas que eu ainda não sei, mas ela me dá os toques para minhas próximas curiosidades e que eu vou correr atrás. Então tem sido um prazer dialogar aqui nesse meio e outros. Obrigado, Jacqueline. A primeira coisa que eu diria é que latino é termo étnico e afro-americano também, de certa forma, mas tem uma conotação racial mais forte. Mas eu entendo o espírito da pergunta. É a relação entre latinos e afro-americanos, né? Eu diria que é uma pergunta bem abrangente. Mas eu diria que eu digo pela minha própria experiência, pela Hispanic Theological Initiative, que a gente lidar com esses relacionamentos, eu diria que existe um bom relacionamento, mas existe ainda, e se fala muito aqui, entre Black and Brown Coalition, né? Tipo assim, a parceria entre mestiços ou marrons, como se chamaria aqui, brown, e negros e pretos. Em termos gerais, ainda é preciso que haja mais unidade e uma articulação mais unida. Existe até onde eu percebo, existe uma afinidade de espírito, mas não tipos de parceria para projetos juntos. Eu acho que esse tipo de unificação que você tem falado muito nas lideranças evangélicas de minorias precisa ocorrer de maneira mais articulada, de maneira mais intencional, para que essas grandes denominações de maioria branca possam de fato começar a prestar mais atenção. Então, mais uma vez, existe uma unidade, em termos gerais, há exceções, em termos gerais existe uma unidade de espírito, mas existe uma falta de articulação de projetos que combinem parcerias entre latinos e afro-americanos de maneira mais intencional. E temos aqui também uma pergunta importante. Essa pergunta foi feita por alguém que tem a nossa senha aqui. Professor João, parabéns pela palestra.
a identidade teológica cada vez mais difusa é mais acentuada em igrejas maiores e mais urbanas? Em igrejas menores e quase rurais, essa identidade teológica também é difusa? No Brasil, igrejas menores, periféricas, rurais, são mais homogêneas e as urbanas mais plurais. Muito legal essa pergunta. Eu não sei. Na verdade, eu não sei porque eu só vi áreas urbanas. Né, se a pergunta for em termos gerais, nos Estados Unidos não em questões imigrantes, em termos gerais, eu sei que isso é verdade aqui também. Em termos da igreja imigrante, eu só vi áreas urbanas. A grande maioria dessas igrejas são mais bem-sucedidas nessas áreas. Eu vi algumas igrejas que são mais periféricas, mas sempre em torno de grandes cidades, como Miami, Nova York, Chicago, Boston, New Orleans e outras. Então, eu não sei responder. Minha suspeita é a mesma, né, que igrejas menores e periféricas são mais homogêneas. Em termos da cultura majoritária, eu sei que isso é verdade. Em termos da presença imigrante, eu não tenho certeza. Eu não sei se faria uma grande diferença, mas é uma pergunta interessantíssima. Muito bem. Já temos aí um pouco mais de uma hora de exposição e debate. Temos muitos comentários aqui, João. Depois, se você, inclusive, quiser revisitar as perguntas, e você que também se interesse em voltar a assistir, esse vídeo fica gravado aqui no Facebook da RELEP, e ainda mais eu te motivo, eu te incentivo a entrar no nosso site, que está aqui, ó, site relep.org.br, para você conhecer um pouquinho mais das publicações, você que está nos acompanhando aí, conhecer um pouquinho mais das publicações e das discussões que esse espaço tem produzido. A gente costuma dizer que o RELEP ele é uma proposta, um movimento que congrega pesquisadores e pesquisadoras. Alguns, inclusive, tentam entender o RELEP, descrever o RELEP como uma espécie de movimento com uma direção teológica, uma direção ideológica ou político-partidária, mas não é isso. O RELEP ele é um espaço de discussões sobre o pentecostalismo. E aqui nós temos pesquisadores, pesquisadoras de várias perspectivas e também de vários espaços acadêmicos, de várias disciplinas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do RELEP, o site está aqui para que você possa entrar e participar. Quero agradecer muitíssimo ao professor João Chaves por essa belíssima exposição, por esse debate tão rico. Agradecer também a todos e todas que nos acompanharam aqui, as perguntas. Não foi possível colocar todos os comentários, todas as perguntas, mas depois talvez o professor dá uma visitada aí, se tiver alguma coisa que lhe pareça interessante, pode até dialogar, porque o espaço continua, o diálogo continua. E agradecer também a aqueles que ajudaram para que isso acontecesse. Eu preciso lembrar uma coisa, o professor Moab, ele estava indicado, inclusive, na arte, para participar dessa nossa mesa, mas, infelizmente, ele perdeu um ente querido, um parente, por conta dessa pandemia pela qual passamos, e nós aqui, inclusive, externalizando as nossas condolências, lamentamos muito, como também lamentamos a morte de tanta gente no Brasil e no mundo, por conta deste mal que nos alcançou. Né? Espero que consigamos sair disso logo. Então, aqui, eu quero externalizar as minhas condolências ao Moab e à sua família, e por isso ele não pôde estar conosco hoje. Então, mais uma vez, obrigado, professor João, pela disponibilidade, pela exposição, pelo bate-papo. Foi assim, um momento muito, muito frutífero. Obrigado, Ken, obrigado a você. Deixa eu também, já mandei uma mensagem privada para o Moab, mas também dizer que tenho mantido a família dele e ele também em oração e também minhas condolências. Enfim, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu, mais uma vez, reiterar que eu escuto falar do RELEP e vejo eventos do RELEP já há muito tempo, tenho aprendido demais com vocês, é para mim um prazer
estar aqui falando contigo, estar aqui fazendo parte dessa iniciativa. Muito obrigado a todo mundo aí que nos viu, que dialogou, que mandou perguntas aí muito bem pensadas, muito desafiadoras. Um prazer estar aqui e espero voltar no futuro. Um abração para todos. Fica com Deus, pessoal. Obrigado, um abraço a todos e todas. E lembrando que as nossas lives continuam, os nossos encontros continuam. Fiquem ligados aí, porque o nosso site, a gente vai no site, no Facebook, vamos anunciando os nossos próximos encontros. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Tchau. Boa noite.